aquilo que bebemos e comemos do Senhor não é para nos abastecer apenas, mas é para levarmos também aos necessitados, Pai. Que se cumpra em nós aquilo que o Senhor determinou, que nós alcancemos essas vidas, Pai, que estão cheias, que estão vazias, na verdade, do Senhor. Que possamos ser as Tuas mãos, que possamos ser os Seus pés, que possamos ser os Seus braços, que possamos ser as Suas pernas, que o corpo se movimente em direção ao lugar onde o Senhor determinar. Aleluia! Em nome de Jesus, amém. Fique à vontade para dizimar e ofertar essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Tu és a imagem, Deus invisível. Tu és tudo que nós precisamos ter. Tu és a imagem, Deus invisível. Tu és tudo que nós precisamos que esse culto seja em honra ao nosso Senhor Jesus. Eu queria orar por você. Amém? Deus abençoe vocês. Que seja muitos anos. Amém? Você pode levantar a sua mão para cá e abençoar a vida do Abner, da Camila, do José. Deus, nós queremos agradecer por essa família que estão fazendo 11 anos de casamento. Nós colocamos eles no Senhor. Que seja um novo tempo, e assim como o Senhor disse nessa noite, que o Senhor está surpreendendo, que existe algo novo. Aleluia. Nós acreditamos e declaramos sobre a vida deles um tempo novo. Um tempo novo no casamento, um tempo novo, ó Deus, na profissão, um tempo novo na vida da igreja. Nós declaramos um novo tempo sobre a vida deles, em nome de Jesus. Que venha mais um tempo de cumplicidade, que venha mais um tempo, ó Deus, de um novo olhar, cada um pelos outros. Em nome de Jesus, nós abençoamos essa família. Amém. 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 Que a honra e a glória seja dele. Mais uma vez. Amém. Irmãos, eu quero te dizer que nós estamos em um ambiente onde tudo pode acontecer. Você pode ser surpreendido a qualquer momento. Amém? Amém. Cadê as crianças? Vem aqui nossas flechas, nós queremos orar por vocês. Vem cá, corre cá. Todas as crianças, nossas flechas. Quem está ministrando hoje?
Senhor Jesus, que essas crianças estejam com os corações abertos para receber aquilo que o Senhor irá falar nessa noite, Pai. Que o Senhor também esteja capacitando os professores para estar trazendo a palavra certa para o coração dessas crianças. Nós declaramos que elas serão uma geração diferente da nossa. Nós declaramos que elas serão uma geração sedenta por Ti, uma geração que está voltada com seus olhos para o alto, Pai. Nós declaramos que elas não serão corrompidas pelo andar deste mundo, mas que elas serão cada vez mais firmes na rocha, Senhor. E nós profetizamos que a partir deste dia elas serão um exemplo em sua casa, um pilar, Pai, para as suas famílias. Elas estarão andando pela sua palavra, caminhando nos seus ensinos, Senhor. Que em nome do Senhor Jesus, que seja o seu Espírito Santo a nos ensinar nessa noite. Amém. 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 Você ainda está feliz com Cristo? Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós estamos falando sobre Pentecostes. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o tempo de renovação de alianças. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 15. Nós vamos ler do verso 11 ao verso 18. Quem tem sua Bíblia, abra. Quem não tem, pode acompanhar no telão. Versículos 11 a 18. Atos capítulo 15, versos 11 a 18. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contava quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago, dizendo: homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-los-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor. E todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, faz todas essas coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Uau! Aleluia! Sabe, esse texto, ele narra profecias que está escrito também em Amós 9:11, que diz a mesma coisa: naquele dia tornarei a edificar, a levantar o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. Sabe, esse texto falou muito ao meu coração essa semana. Fui muito ministrado, porque quando eu comecei a orar a Deus sobre o que a gente iria compartilhar nessa noite, o Senhor trouxe a mim esse texto. E Deus falou muito comigo sobre aliança. Sobre aliança. E esse texto inicia com uma aliança. Versículo 11, que diz o seguinte: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. O texto inicia falando sobre a salvação, sobre a graça do Senhor que já estaria sendo derramada ao seu povo. Sabe, a nossa vida como filhos de Deus inicia com a salvação. Vou falar de novo. A nossa vida se inicia ou se iniciou com a salvação. Por quê, irmãos? Você sabe que quando nós não éramos salvos, na verdade a gente não vivia, a gente sobrevivia. Alguns vegetavam.
Você sabe por quê? Porque a vida sem Cristo, ela é uma vida muito árdua. A vida sem Cristo, ela é terrível. Jesus disse: um dia no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Sabe, Jesus não isentou nenhum de nós de viver algo difícil nesse tempo enquanto homens. E você pensa quem não tem a Cristo. Então esse texto inicia falando exatamente sobre a salvação, para mostrar que a reconstrução, aquilo que o projeto que Deus tinha para o seu povo, iria acontecer em um tempo. E esse tempo é onde os seus escolhidos receberiam algo novo de Deus, que faria com que algo em sua vida fosse reconstruído. Eu não quero entrar na questão escatológica do texto, que não é o que nós queremos falar hoje, mas nós precisamos entender que Jesus Cristo veio para restaurar todas as coisas. O texto do nosso irmão Fábio leu aqui, falando que tudo subsiste nele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós precisamos entender que Jesus Cristo veio para restaurar todas as coisas. Veio para restaurar a nossa comunhão, que foi perdida em Adão. O primeiro Adão pecou, e por causa do pecado do primeiro Adão, a nossa comunhão foi cortada com o próprio Deus. Nós precisamos entender que a nossa vida na terra foi restaurada por Cristo. Hoje nós temos uma vida, e uma vida abundante. Isso é por Ele. A nossa identidade em Deus é restaurada por Cristo, porque a nossa identidade foi perdida em Adão, mas Jesus Cristo veio para restaurar essa identidade e trazer uma nova identidade, aonde nós precisamos assumir quem somos nele. Jesus veio para restaurar a nossa vida no Espírito. Jesus veio para nos trazer uma nova vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 17. Esse texto me saltou aos olhos, e eu lembrei que a Rita sempre falava desse texto. Irmãos, eu não sei você, mas comigo acontece muito. Às vezes eu vejo as pessoas falando algum texto e falo assim: gente, na minha Bíblia não tem esse texto, então onde ele está achando? Depois eu descubro que estava ali. João capítulo 17, verso 5. Agora glorifica-me, tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Esse texto me saltou aos olhos um dia que eu estava indo fazer a carteira, renovar a minha carteira de motorista, e eu operei o meu olho. Uma lâmpada cortou meu olho de fora a fora, a retina, e eu tenho uma cicatriz. Às vezes eu olho assim, eu tenho que ficar levantando. Não tem televisão para dar aquele risco. Meu olho, a minha visão é mais ou menos assim, e eu enxergava muito pouco, e o problema é que eu não conseguia enxergar com óculos, porque o óculos não resolvia, e além de contar que machucava muito os meus olhos. Então eu tinha que dirigir enxergando pouco. E eu falei assim: Deus, eu levantei nesse dia e orei e falei assim: Deus, o Senhor me fez perfeito um dia, e como perfeito que o Senhor me fez, eu tomo posse agora da minha cura. O Senhor me fez perfeito, no Senhor eu fui feito perfeito, e eu declaro a minha cura agora. Quando eu cheguei para fazer o exame de vista para renovação de carteira, o médico falou assim: eu não sei por que na sua carteira antiga está uma necessidade de uso de lente corretiva, você não precisa. Aí eu falei assim: uau, essa oração que Cristo fez em um momento crucial da sua vida, e Ele veio para renovar todas as coisas. O versículo 12 fala que
de Atos, voltando ao texto de Atos que nós estávamos lendo, o versículo 12 fala que então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Sabe, nós precisamos entender que o nosso testemunho edifica vidas. Fala comigo, meu testemunho edifica vidas. Sabe, o que Deus tem feito na sua vida? Você tem algo para compartilhar com alguém daquilo que Ele tem feito? Irmãos, só de estar aqui vivos, todos os dias eu levanto e falo assim: Deus, muito obrigado. A tua misericórdia se renovou mais um dia sobre a minha vida. Sabe, Pentecostes é tempo de compartilhar aquilo que Deus fez conosco. Pentecostes é dia de trazer uma nova visão da vida. Pentecostes é dia de provar para as pessoas que Deus existe através da nossa vida, não com teoria, mas dizer que aquilo que Deus fez por nós. Versículo 13 continua dizendo: havendo eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tornar deles um povo para o seu nome. Uau! Sabe, o maior desejo, o projeto de Deus é que nós fôssemos feitos homens e mulheres que engrandecêssemos o nome dele. E quando a Bíblia fala que o desejo dele era nos tornar um povo para seu nome, o sentido que o texto quer trazer é que nós temos o poder de manifestar o nome de Deus através da nossa vida. Ah, mas o que eu tenho que fazer? Irmãos, você tem que viver o que a Bíblia diz. Simples. Você não precisa fazer muita coisa. Se você vivendo o seu propósito, você vai exalar o bom nome, o bom perfume de Cristo. Se você ouvir dos céus algo, você vai exalar o perfume de Cristo da maneira que as pessoas vão chegar e falar assim: você é crente? Você fala assim: sou. Então conte-me mais. Irmão, esse conte-me mais, sabe, é horas e horas de mesa. Conte-me mais. A questão é que para que acontecesse que nós nos tornássemos nome de Deus na terra, foi necessário que nós fôssemos comprados por um preço alto. Por um preço alto. Você sabe por quê? Porque quando Adão pecou, ele entregou para o diabo a cédula da nossa vida. Ele nos expôs. E é por isso que a nossa carne tem tanto desejo de pecar. É por isso que a nossa alma às vezes não consegue conectar com aquilo que Deus quer que nós façamos. Foi necessário que Cristo morresse, para que com a morte dele, porque eu não sei se você sabe, mas a moeda espiritual é o sangue. Você sabia disso? Que a moeda espiritual, a moeda de troca no mundo espiritual é o sangue. E foi necessário que Jesus Cristo vertesse o seu sangue na cruz, para que a partir dali todos nós fôssemos comprados pelo nome dele. Glória a Deus. E a partir de agora, a partir do momento que nós declaramos que ele ressuscitou dentre os mortos e que ele vive eternamente e que ele é o nosso Senhor e Salvador, nós fomos comprados e temos aliança com ele. E o texto narra que os gentios receberam o batismo no Espírito Santo. O texto narra que os gentios receberam algo poderoso. Mas por que eles receberam? Porque os judeus, porque Deus endureceu o coração dos judeus, para que o evangelho, para que a salvação, para que a graça chegasse até nós. Foi Deus que fez isso. Deus endureceu o coração deles. E por causa do endurecimento do coração do povo judeu,
A graça nos alcançou. A graça nos alcançou. E o Espírito Santo de Deus está disponível para que nós venhamos usufruir dele. Pentecostes é tempo de entender a identidade que nos foi presenteada por Jesus. Nós somos filhos hoje por adoção. E hoje nós levamos o nome de Cristo. Nós levamos o nome de Cristo para que o nome dele seja glorificado através de nós. Versículo 15 continua dizendo: e com isso concordavam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Sabe, quando eu li esse texto, a primeira pergunta que vem: por que Deus escolheu o tabernáculo de Davi? Por que Deus não escolheu o tabernáculo de Salomão, o tabernáculo de Moisés, que ele mesmo, na verdade, o único templo que Deus mandou construir na Bíblia foi o tabernáculo de Moisés? Deixa eu te explicar um pouquinho mais. Você está com paciência, não está? Você está bem, não está? Em paz, está fresquinho aí. Eu não sei se você sabe, mas tabernáculo é apenas o nome do tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Davi, na verdade, é chamado de tenda. Você sabe por quê? Porque, deixa eu explicar primeiro sobre o tabernáculo, depois eu vou te explicar sobre a lenda de Davi. O tabernáculo de Moisés é chamado de Mishkan. Ele era, na verdade, como se fosse um templo. Ele tinha 3 ambientes: átrio, santo do santo, santo lugar e santo dos santos. Era como se fosse a varanda da nossa casa, o átrio, a sala da nossa casa, o santo lugar, e o nosso quarto, o santo dos santos. Só para você entender melhor, vou fazer aqui uma comparação extremamente esdrúxula, tá? Só para você entender assim. Só que existia algo que era a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, que ficava no lugar mais escondido e escuro da arca, que era o Santo dos Santos. Isso para mostrar que Deus não se manifesta em qualquer lugar. Isso para mostrar que Deus escolhe o lugar aonde Ele quer manifestar. E quando Deus mandou construir o tabernáculo de Moisés, Ele falou assim: eu preciso que vocês construam um tabernáculo para que eu venha habitar no meio do meu povo. Que o desejo dele sempre foi estar no meio do povo. Então, existia um lugar específico onde Deus se manifestava, que era no Santo dos Santos. E o povo de Israel não tinha acesso a esse lugar. Ao Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, ele entrava com os seus dedos sujos de sangue, e a Bíblia diz que ele entrava tateando, agachado, e ele levantava os seus dedos e colocava os dedos sujos de sangue no propiciatório, onde tinha 2 querubins, e para Deus mostrar para o sumo sacerdote que ele estava se manifestando ali, era acesa naquele sangue uma chama azul. Então, ninguém podia entrar no Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote. E o desejo de Deus era o quê? Habitar no meio do povo. O desejo de Deus sempre foi que nós, como filhos amados dele, tivéssemos acesso direto a Ele. Você está conseguindo visualizar aqui a questão do tabernáculo que eu disse? Então, no tabernáculo, as pessoas comuns, entre aspas, não tinham acesso ao Santo dos Santos, muito menos ao santo lugar e nem ao Santo dos Santos. Eles visualizavam o pátio. Eles visualizavam apenas o pátio.
Já o templo de Salomão, na verdade, ele foi um palácio. Enquanto o templo, o tabernáculo de Moisés era um lugar onde era manifestado, o tabernáculo de Moisés era um lugar onde era manifestado Deus através da purificação dos seus pecados, porque as pessoas iam ali para fazer as suas ofertas. Era um lugar onde quando o cordeiro morto, eles colocavam a mão, ele sentia o sentimento de morrer do cordeiro, que representava os pecados, ele também morria junto com aquele animal. No tabernáculo de Salomão, era na verdade um palácio, um grande palácio, onde tudo era exagerado, que também foi construído para oferecer ofertas. Porém, enquanto no tabernáculo de Moisés tinha uma mesa de pães da preposição, no templo de Salomão tinha 10. Enquanto no tabernáculo de Moisés, no santo lugar, tinha uma menorá, no templo de Salomão tinha 2. E o altar de incenso era tudo de magnitude extrema. Enquanto no tabernáculo de Moisés tinha uma bacia de bronze, onde os sacerdotes lavavam os pés e mãos para entrar no santo lugar, no templo de Salomão tinha uma piscina que era chamada de mar de bronze, onde os sacerdotes se banhavam ali. Além disso, tinha mais 10 bacias. Ele tinha em volta, é como se aqui fosse o templo, em volta do templo tinha um armazém gigantesco onde eles guardavam muitas coisas. Então, e as paredes e piso era de ouro puro. Enquanto o tabernáculo de Moisés veio para mostrar para o povo que Deus desejava habitar no meio deles, e o tabernáculo de Moisés foi uma cópia do que já existia na eternidade. Em Hebreus fala bem claro isso. O templo de Salomão veio para mostrar a majestade de Deus. Porque um dia Davi falou assim: eu moro no palácio e Deus habita numa tenda. O meu desejo, Deus, é que eu fizesse algo que o mundo inteiro soubesse, que o Senhor é um Deus grande, que o Senhor é um Deus magnífico. Eu quero que o mundo inteiro saiba da grandeza do seu nome. Para isso foi formado o templo de Salomão. Porém, a tenda de Davi, que é onde o texto fala que Deus voltaria a reedificá-la, a tenda de Davi era algo extremamente simples. Está vendo isso aqui? Isso aqui é uma tenda. Se você digitar no Google sucá, literalmente, eles faziam um quadrado, jogavam um pano por cima e colocavam ali a tenda. Eu estou explicando para ser mais rápido para você. E Davi, quando assume o reinado, ele fala assim: Deus, Saul reinou durante 40 anos sem a tua presença aqui. Eu não aceito que eu reine em um lugar onde a tua presença não está, porque a Arca da Aliança era significado que a presença de Deus estava naquele lugar. Então ele manda buscar a Arca da Aliança. Todos nós sabemos da história, que os morrem, tal, por aí vai. Mas quando essa Arca da Aliança chega em Israel, em Jerusalém, que era a cidade, era a cidade principal de Israel, naquela toda festa, Davi chega, coloca a Arca da Aliança na presença de todos. Enquanto no tabernáculo de Moisés ninguém via, enquanto no templo de Salomão ninguém conseguia ver a Arca da Aliança, Davi manifestou a graça há muitos anos atrás, através da Arca da Aliança, que era exposta a todo olho. E se não bastasse isso, Davi chama os levitas e fala com eles o seguinte: preste atenção, eu quero adoração
24 horas. Porque na eternidade existe uma adoração 24 horas. Eu quero trazer a eternidade do céu para a terra. Aleluia. Sabe, Davi trouxe esse sentimento de eternidade. Sentimento de eternidade. Esse sentimento onde ele via e falava assim: é impossível que esses homens vejam a arca da aliança, que significa a presença de Deus manifesta na terra, e não se prostre perante ela. Por mais que eles não podiam tocar naquela arca, eles conseguiam ver. No tabernáculo ou na tenda de Davi, todos os sacerdotes e levitas tinham acesso àquilo. Hoje nós somos considerados reis e sacerdotes. Sabe, o coração de Deus, o sentimento de Deus é de que sempre, é de que em todo tempo o nome dele fosse manifesto através de um povo. O desejo do coração de Deus e a vontade dele é que todos nós tenhamos acesso à tua presença. E foi por isso que Cristo morreu na cruz, para que nós tivéssemos acesso, porque a Bíblia diz que quando ele morreu, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Abra sua Bíblia em Mateus 27, verso 5. Mateus 27, 50. 5 não, 50. Mateus 27, verso 50. A gente vai ler de 50 a 53. Mateus 27, 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras. Toda vez que eu olho uma pedra, que eu estou viajando e vejo uma pedra lascada, eu falo que essa pedra, ela foi rompida quando Cristo morreu. 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na santa cidade e apareceu a muitos. Ah, irmãos, olha que coisa incrível, que coisa poderosa. A Bíblia diz que quando disse está consumado, entrega o seu espírito a Deus, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, porque aquele véu simbolizava exatamente o corpo de Cristo. Ou seja, a partir de agora não existe separação entre o homem e Deus. Aquilo que separava não tem mais o poder de separar. Nem altura, nem profundidade, nem pecado, nada pode nos separar do amor dele. Pode trazer mais forte, porque é para ele. Porque ele disse está consumado. A terra tremeu, rochas fenderam, sepulcros foram abertos. O véu do templo tinha em média de 10 centímetros de largura. Era um tecido extremamente espesso. Esse era o véu que separava o santo dos santos do santo lugar. É o véu que separava a intimidade de Deus com o seu Filho. É o véu que separava o Criador da sua criatura. É o véu que separava a nossa vida da vida de Deus. É o véu que não nos deixava viver a vida de Deus porque não tínhamos acesso a Ele. Sabe que o que atrapalhava você de viver a vida de Deus era exatamente esse véu. Então, nós precisamos entender que quando esse véu foi rasgado, acelerou-se o processo de muita coisa. Porque era esse véu que impedia os homens de chegar ao lugar mais escondido.
Aquilo que foi perdido em Adão foi restaurado. O pecado não tem o poder de nos separar de Cristo. Sabe? Você precisa entender que quanto mais você buscar dele, mais aceleração vai acontecer no processo da sua vida. Porque nós estamos em tempo de santificação. Nós estamos em tempo de reconstrução. Nós estamos em tempo onde a nossa aliança precisa ser renovada nele. Renovação de aliança fala de um tempo de aceleração. Quando o véu do tempo rasga de alto a baixo, coisas que não aconteciam começou a acontecer. Preste atenção. O dia que os seus olhos veem a presença de Deus, o dia que você tiver mais um encontro com Ele, o dia que você tiver mais uma experiência com Ele, muita coisa na sua vida vai acelerar. Sabe, todas as vezes que eu tenho uma experiência com Deus diferente, as coisas na minha vida começam a acontecer de modo diferente. Você já prestou atenção nisso, que a nossa vida é vivida em ciclos? Às vezes aquele ciclo você acha que está agarrado. Não, é porque está chegando o final. Porque o recomeço é um tempo de uma nova aliança. Aliança nele. Aliança nele. Sabe, a partir do momento que o véu do tempo foi rasgado, nós não precisamos mais de intermediário. Enquanto os sacerdotes ali oficializavam a remissão de pecados para o povo, hoje você pode chegar para Deus e falar assim: Deus, você já conhece, você já sabe do meu coração, mas eu quero declarar que eu sou um pecador. Eu declaro para o Senhor que eu pequei. Isso. Nós temos acesso direto a Ele. Por quê? Porque um dia nós fomos comprados como filhos para engrandecer o seu nome. Ah, Jesus, nós temos acesso direto. E eu creio na sua palavra. Hebreus 10:19 diz, também está escrito: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Sabe, é pelo sangue dele, é porque um dia ele morreu na cruz, verteu o seu sangue, que nós temos acesso, e nós podemos ter a ousadia de entrar no Santo dos Santos. Sabe, uma característica muito importante do tabernáculo de Davi, ou da tenda de Davi, é que as pessoas tinham acesso direto com o Pai, acesso direto ao Deus que eles adoravam. Uma outra coisa muito importante que tem lá, que tinha, era que existia uma adoração constante. Como eu disse a vocês, foi estabelecido turnos aonde os levitas adoravam a Ele, ministrando louvor, ministrando a adoração a Ele 24 horas. Sabe, Davi, no início do teu reino, do reino dele, ele não aceita. Deus, é impossível. Sabe, presta atenção, irmãos, presta atenção, é impossível que a sua vida dê certo sem a glória e o poder de Deus. E eu estou te falando por conhecimento de causa. Era impossível que eu desse certo. Era impossível que eu desse certo se não fosse o sangue dele me encontrado. Se não fosse ele ter me encontrado e me tocado um dia. Se não fosse ele ter me chamado e eu ter escutado a voz dele, a doce voz do meu amado. Ah, quem era eu e quem eu sou hoje? Eu continuo um pecador, mas continuo um pecador sedento por mais de Deus. Eu continuo agora pecador, esvaziando dos meus desejos e querendo viver a vida de Deus todos os dias.
Eu continuo sendo pecador, acessando lugares dele. Ah, Jesus, sem a tua presença, nós não conseguimos nada. Sabe, sem a presença de Deus na sua vida, você não vai muito longe. Sem a presença dele na sua vida, não vai muito longe. E sabe, essas atitudes foram atitudes que revelaram o coração de Davi. Porque Davi tinha visto que Israel estava longe da presença de Deus. E Davi trouxe essa realidade para a terra, que é a realidade eterna. Davi valorizava a presença de Deus. Davi valorizava o ambiente aonde a presença dele era real. Davi olhava na tenda e ali estava a arca da aliança, que representava o próprio Deus. Sabe, irmão, você precisa todos os dias valorizar o ambiente e a presença de Deus, porque Ele mora dentro de você. Se nós não tivermos a presença dEle, de nada vale. E é por isso que eu faço questão de te dizer que é necessário que nós venhamos de fato nos arrepender, que nós venhamos de fato viver um novo tempo nele, e um novo tempo pessoal, um novo tempo onde você entra para o seu quarto, fecha a porta e ora a Ele em secreto, e Ele te responde. Acredite, Ele te escuta. Você pode não acreditar, mas Ele te escuta. Acredite, Ele te escuta. Sabe, não adianta eu querer fazer muitas coisas com a minha força, com a força do meu braço. Com a força do meu braço eu não vou muito longe. Eu posso até conseguir fazer alguma coisa, mas sem a presença dele nós não vamos longe. Sabe, a bênção de Deus está sobre nós por causa da salvação em Cristo, mas a manifestação do Espírito Santo sobre nós nos faz caminhar em passos largos rumo ao nosso propósito. E nós conseguimos acessar a presença do Espírito Santo e a manifestação dele em nós apenas através de um relacionamento com Ele, através de uma busca incessante, através de uma renovação de aliança. Sabe, Davi deixa a arca da aliança junto com Asaf e seus irmãos para ministrarem continuamente 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, porque ele valorizava a presença de Deus. Sabe, eu estou falando de você cantar 24 horas, você ler a Bíblia 24 horas, você orar 24 horas, mas entenda, é necessário que nós tenhamos um ambiente preparado na nossa vida, preparado na nossa casa, para que então esse tempo de aceleração venha sobre nós. Sabe, o poder de uma aliança é incrível. Irmãos, nós lemos um livro um dia que ele fala apenas sobre alianças com Deus. O nome do livro é Firmado na Rocha. Sabe, e esse livro ele começa a mostrar a seriedade de uma aliança. E no meio do livro tem um termo que você precisa assinar. Ele fala assim: para você continuar a ler esse livro, você precisa assinar esse termo. É como se você assinasse um contrato, assinasse uma procuração. E o texto deixa bem claro que quando você assinar aquilo, Deus vai tomar o comando da sua vida, e você mais não tem governo sobre a sua vida. Eu olhei aquilo e falei assim: eita! Eu disse: uai, Deus, não sabia desse trem sério assim não. Mas, irmãos, depois que eu assinei aquele negócio, eu não dava conta de processar quantas coisas Deus estava fazendo por mim. A minha mente não conseguia processar tantas coisas, tantos benefícios, o
quanto que eu abri ali a Bíblia e o texto parecia que voava assim, ó. Irmão, eu li a Bíblia desde criança. Eu nasci num lar cristão. Desde que eu entendo por jeito, meu pai pastoreia igreja. E eu li a Bíblia, eu não conseguia entender o que estava escrito a partir do momento que eu assinei aquele termo, entregando de fato a minha vida nas mãos de Deus. Eu comecei a ler a Bíblia e eu falava assim: amor, olha o que eu achei na Bíblia hoje. Ele falou assim: meu bem, eu falei isso tem você lembra que eu falei isso? Você lembra? Foi esse texto que eu te mostrei. Eu falava assim: uai, mas estava na Bíblia então? Eu falei: estava. Eu falei isso com você não presta atenção não? Eu falei: presto, mas é porque... Mas sabe, quando nós entendemos a necessidade de termos uma aliança com Ele, tudo se intensifica na nossa vida. Tudo. Inclusive a repulsa pelo pecado. Tudo se intensifica. Tudo se intensifica. Sabe, o texto que nós lemos fala da restauração do tabernáculo de Davi. A restauração do tabernáculo fala de um tempo. Aonde a nossa vida precisa ser reedificada. Fala assim: a minha vida. Pode falar, não precisa ter vergonha não. Fala assim: a minha vida precisa ser reedificada. E o verso 15 diz o seguinte: e com isso concordavam as palavras dos profetas, como está escrito. Ou seja, eles entendiam que o tempo estava chegando, porque Pentecostes foi um tempo onde o povo vivia muito intensamente. Sabe, aonde o Espírito Santo de Deus tomou conta daquele povo, e aquilo que eles não viviam durante muito tempo foi alcançado em Pentecostes. E eles sabiam que o tempo de remissão, através do Consolador Cristo, através de Cristo, depois seria enviado um Consolador ao seu povo. E esse Consolador traria um novo tempo, que o Espírito Santo é quem convence o homem da justiça, do pecado, da justiça, do pecado e do juízo. Obrigado. Vocês é crente mesmo, hein? Que é isso? Meu Deus, hein? Outro nível. Sabe, o Espírito Santo que seria derramado, é Ele que traria esse senso. E esse tempo estava chegando, e aí eles continuavam. Os profetas estavam certos. Chegará um dia aonde ele viria e ele reedificaria o tabernáculo de Davi, que estava caído. E aí o versículo 16 diz o seguinte: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que estava caído, levantá-lo-ei das ruínas e tornarei a edificá-lo. Sabe, existe uma promessa de reedificar aquilo que está caído sobre nós. Eu não quero saber o que está caído na sua vida. O que eu quero te dizer é que existe um tempo aonde Deus quer reedificar. Ah, irmão, existe um tempo de reedificação. Sabe, nada que está em ruínas continuará, porque nós estamos vivendo um tempo aonde Deus quer trazer a estrutura dele novamente para nós. Sabe, é necessário que nós venhamos buscar um renovo todos os dias. Sabe, a confissão de fé que você fez quando você batizou, quando você aceitou Jesus, você precisa de revisitar aquele tempo. Você precisa de revisitar esse tempo. Tudo aquilo que você falou com Deus e não cumpriu. Porque, irmãos, vamos abrir a caixa preta aqui, né? Se tem uma raça de gente que fala mentira, é tal do crente, né? Fala, vou fazer, aí com 60 dias apaga o fogo e não faz. Aí o André vai lá, não tem que falar. Você não é crente não. Irmãos, existe um fogo que precisa ser reaceso. A adoração perante o tabernáculo, a tenda de Davi, era 24 horas. Não era 2, 3 horas por semana igual a gente faz, não, irmão. Era 24 horas. Era tudo ali incessante.
Sabe, isso fala de um altar que precisa de ser reedificado na nossa família, na nossa casa, no nosso coração. Sabe, você precisa ter mais fogo nos olhos quando você vem para buscar a Deus. É necessário que você tenha mais ardor no coração quando o nome dele é mencionado. Sabe, os judeus não ousam falar o nome de Deus, porque eles entendem a seriedade de proclamar o nome dele. Irmão, nós precisamos falar de reconstrução. Sabe, nossas bases precisam ser reedificadas, bases da fé cristã, coisas que nós esquecemos, coisas simples da nossa fé. É necessário que nós venhamos visitar isso. Você sabe por quê? Porque existe um tempo que Deus quer restabelecer novas estruturas na sua vida. Você precisa de abrir o seu coração. Sabe, irmãos, quando eu li esse texto, tornarei a reedificá-lo. Mas para que Deus quer reedificar tudo novo? Para que Ele quer que eu levante um altar na minha casa, um altar que já teve há muitos anos? Quando eu aceitei Jesus, aquele altar que estava lá queimando 24 horas, que você não queria, irmão, eu não sei você, mas quando eu tinha experiência com Deus, dava vontade nem de trabalhar. A minha vontade era só ficar no quarto orando, chorando. Alguém já passou por isso aqui? Sabe, isso precisa voltar de novo. O desejo pela leitura da palavra precisa voltar de novo. O desejo pela busca de Deus precisa voltar de novo. O desejo de buscar a presença dele mais precisa voltar. Sabe, nessa semana Deus falou poderosamente comigo. Aí eu perguntei a Deus, mas para quê? Deus falou assim comigo assim: para que o restante dos homens busque ao Senhor. Ou seja, a partir de mim vai acontecer algo. Nós cantamos hoje que de repente Deus pode acontecer na sua vida, hein? Você fica esperto. Do nada Deus pode fazer algo assim surreal com você. E Ele pode surpreender. Ele pode te surpreender. Ele pode te surpreender. Eu tornarei edificá-lo para que o restante dos homens busquem ao Senhor. E todos os gentios sobre as quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Irmão, você sabe para que Ele quer reedificar algo novo em você? É para que através de você alguém também seja reedificado. Glória a Deus. Você sabe o que eu amo? É mesa. Porque na mesa, irmãos, o nosso coração é exposto. E às vezes quando nós estamos na mesa, pessoas liberam palavras e você fala assim: uau. Eu tinha o costume de fazer, sabe o quê? Sempre que eu sentava na mesa para conversar com alguém, eu colocava meu celular para gravar a conversa. Você sabe por quê? Porque, irmãos, saía cada pérola da mesa e depois eu ficava escutando aquilo e ficava ruminando a semana inteira. Eu fazia isso direto. E por que eu parei de fazer? Deus falou comigo: é necessário que você revisite as áreas da sua vida que precisam ser reedificadas porque estão em ruínas. Áreas que estão em ruínas. Sabe, a Bíblia diz que Deus caminhava de tenda em tenda até encontrar o seu lugar favorito. Eu comecei essa ministração dizendo que Deus deseja que nós sejamos um. Que Deus deseja que nós sejamos o povo dele.
povo que carrega o nome dele, o povo que manifesta o nome dele. E o nome dele só será manifesto e exaltado a partir do momento que nós aceitarmos que ele venha reconstruir. Essa reconstrução é diária. Cada dia que eu levanto, eu preciso entregar a minha vida para ele e falar assim: Deus, faz outra vez, faz de novo, me surpreenda mais uma vez, porque eu quero viver um novo tempo no Senhor. Sabe, irmãos, eu tenho dito isso, e eu digo isso todo dia lá em casa com os meus filhos, com a minha esposa. Eu quero viver um novo tempo em Deus. Eu preciso viver um novo tempo em Deus. Eu preciso de viver um novo tempo onde Ele surpreende, onde Ele do nada vem sobre mim na minha casa. Sabe, eu preciso me ver na sala da minha casa, prostrado no chão. Eu tenho dito que Deus precisa reavivar. Vocês lembram que eu tenho falado que eu creio no avivamento? Eu creio no derramar de Deus sobre a nossa vida. Eu creio no derramar de Deus sobre a nossa igreja, sobre a nossa casa. Mas para que isso aconteça, é necessário que eu deixe que Ele reedifique algumas coisas em mim. Eu queria que você fechasse os seus olhos e peça a Ele: Senhor, venha surpreender essa noite. Que essa semana seja uma semana de surpresa para mim. Ah, Jesus, pode fazer sua oração. Fala com Ele: Deus, eu entrego a minha vida, eu me entrego a Ti para que o Senhor venha me surpreender. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, Como na primeira vez. surpreenda-me de novo. Rasgue o seu coração para Ele nessa noite. Diz a Ele: venha surpreender-me nessa semana. Eu me entrego. Eu faço uma aliança contigo. Eu aceito que a minha aliança seja restaurada nessa noite. Surpreenda-me de novo. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Você pode colocar de pé e levantar suas mãos a Ele. Surpreenda-me de novo, Como na primeira vez. Surpreenda-me. surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira mais outra vez, mais outra vez, como na primeira vez, mais outra vez, mais outra vez, como na primeira vez. Aleluia, Deus. Eu quero te convidar. Se você quer fazer uma aliança com Ele, de viver um novo tempo, um novo dia, aonde Ele vai ditar as regras da sua vida, aonde Ele vai ditar as regras da sua casa, aonde Ele vai ditar as regras da sua família, em todas as áreas da sua vida. Eu quero
convidar aqui na frente. Eu queria orar com você e orar com você. Eu sou o primeiro a estar aqui. Quando essa palavra tocou meu coração, quando essa palavra entrou dentro de mim, eu falei: Deus, eu quero renovar a minha vida. Eu preciso viver um novo tempo. Eu preciso viver um novo dia. Um novo dia onde a presença do Senhor é o centro de todas as coisas. Eu preciso viver um novo tempo. E por isso eu rasgo meu coração. Eu abro meu coração para Ti. Jesus. Presta atenção, Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender nessa noite. Se existe alguém ainda que não levantou suas mãos, entregando a sua vida para Cristo, eu quero te convidar também a vir aqui. Eu quero que você levante a sua mão e nós vamos orar por você. É um novo tempo, é um tempo de renovação de aliança, é um tempo de fazer aliança com Ele. E não se assuste se Ele te surpreender trazendo sobre
Hoje é dia de festa. Aleluia. Sabe, esses irmãos, vocês podem virar para cá primeiro? Eu quero, junto aqui pertinho, eu quero falar algumas coisas com vocês. Sabe, nós temos por costume, todas as vezes que nós vamos receber alguém, declarar palavras de bênção. Aleluia. Eu quero declarar sobre a vida de vocês que vocês viverão algo que vocês nunca viveram. Amém. Essa palavra não me veio à toa. E eu falo diante de Deus, eu não lembrava, quando Deus me deu essa palavra, que nós iríamos receber vocês hoje. Hoje não é apenas um dia de festa na nossa igreja, onde nós temos o prazer de receber vocês como parte da nossa família. Aleluia! Mas desde o início do culto, Deus está me falando de um tempo de reativação de dons. Aleluia. Deus está falando muito comigo desde o início do culto. Irmãos, Deus vai te surpreender, Abner. Deus vai te surpreender, José. Deus vai te surpreender, Camille. Deus vai te surpreender. Aleluia. Você vai olhar para Deus como vocês nunca olharam. Vocês vão viver coisas em Deus que vocês nunca viveram. Rodrigo, você vai ser visitado na sua casa por anjos. Você vai ver coisas que você nunca viu. As experiências que você teve nas trevas nem se compara àquilo que você vai viver em Deus. Wesley, Deus está te dando novas ferramentas. Aleluia. Sabe, eu vejo o brilho nos seus olhos quando falo das coisas de Deus. Deus vai se revelar a você de forma que você nunca viu. Aleluia. Sabe, Deus vai te revelar de forma que você nunca viu. Lucas, quando eu olho para os seus olhos, eu vejo olhos brilhando na presença de Deus. Aleluia. Sabe, eu vejo muita fome, muita sede. Aleluia, Deus. Esse tempo será um tempo de reativação de dons. Desde o início do culto, Deus está falando isso para mim. Aleluia. E eu não liguei uma coisa para outra. Eu não tinha ligado de quem vocês são. Porque quando nós recebemos pessoas, nós primeiro recebemos quem eles é, não aquilo que eles fazem. Aquilo que vocês fazem é muito importante para o reino de Deus, mas quem vocês são? Aleluia. E a atriz, Deus vai te levar a você em lugares que você nunca foi. Senhor. Deus vai te usar de forma poderosa. E sabe, não é um jargão, irmãos, eu não estou aqui dando profetada, não, eu estou falando do Espírito Santo está me dizendo. E quem me conhece, quem caminha comigo, sabe a seriedade que eu tenho de quando eu falo das coisas de Deus. Eu não tenho problema nenhum em chegar aqui, vocês são muito bem-vindos, amamos vocês são incríveis, e não dizer mais nada. Mas o Espírito Santo de Deus está me impulsionando a dizer que existem dons sendo reativados. E coisas que você nunca viveram, e aquilo que vocês passaram não se compara àquilo que virá sobre a vida de vocês. João, José, Abner, Camille, Rodrigo, Wesley, Lucas e Beatriz, eu declaro sobre a vida de vocês um novo tempo. Aleluia, Deus. E em nome de Jesus, nós queremos declarar diante de Deus e diante dessa igreja que vocês não estão apenas sendo recebidos no corpo de Cristo, sendo reiterados ao corpo de Cristo através da igreja Israel, mas vocês estão aqui para viver uma nova vida, e uma vida em abundância. Nós declaramos um novo tempo, declaramos novos dias, aonde vocês viverão intensamente tudo aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Declaramos um novo tempo, declaramos um novo dia, declaramos que a presença de Deus na vida de vocês vai ser algo imensurável e que nunca passou sobre o coração e sobre a mente de vocês aquilo que vocês viverão. Eu queria que vocês olhassem para trás e recebessem a igreja. Igreja, esse é o povo, essa é a nossa família. Nós queremos dizer que nós amamos vocês.
suas águas agitar. Quero nadar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Quero nadar no teu rio. Amém. Aí, ó. Vamos lá. Pode ficar de pé, só quero dar alguns avisos. Preste atenção. Tem alguém que está nos visitando a primeira vez? Quem que está nos visitando a primeira vez? Alguém que você levantar essa mão? Seja muito bem-vindo, meu irmão. Esperamos que o Espírito Santo de Deus tenha falado poderosamente no seu coração. Você vai receber uma prancheta. A gente quer ter o seu contato. Queremos estar aqui dispondo a nossa igreja, a nossa casa, a nossa família diante do Senhor para vocês, viu? Bem, os avisos. Vamos lá? Terça-feira nós temos Conectados é um tempo onde nós pastoreamos, somos pastoreados, um tempo onde compartilhar aquilo que Deus tem feito para nós e em nós. Mas quinta-feira. Estudo bíblico. Vamos lá, quinta-feira. Estudo bíblico. Nós temos quinta-feira, nós estamos estudando um tempo incrível em Deus. Deus tem trago revelações e se revelado em nós. Mais algum? Irmãos, dia da família L, dia 2 de novembro. Por favor, não deixem de participar. É o dia onde nós, como família L, todos vocês, aonde nós estaremos juntos festejando, conversando, tendo tempo de comunhão, batendo papo, brincando e fazendo festa. Procure a pastora Cléia, pastor Wilson, qualquer um de nós, para que você faça a sua inscrição. Vamos lá? Domingo que vem estaremos novamente aqui para celebrar a Deus e glorificar o nome dele. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar. Deus, eu quero entregar a nossa vida diante do Senhor mais uma vez. Que a nossa semana seja uma semana incrível. Que o Senhor venha nos surpreender, Deus, essa semana. Traga surpresas para nós, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, ó Deus, que nós queremos viver algo novo no Senhor essa semana.
Por isso, nos mostra a tua glória mais uma vez. Nós declaramos, ó Deus, a nossa semana abençoada em nome de Jesus. Que a paz do Espírito Santo, que a graça de Jesus, que o amor de Deus e a graça do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, que seja uma semana incrível.